Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje a todos nós, amém? Amém. Vamos lá hoje estudar o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1, capítulo 1. Vamos a partir do primeiro versículo ali, do versículo do 1 até o 18, tá? Então, o livro de 2 Reis, capítulo 1, lá de 2 Reis, vamos ler do 1 ao 18, ao versículo, tá? Então, primeiro capítulo ali de 2 Reis. Destaca aí na sua Bíblia, nós vamos falar sobre Acasias, né? O julgamento que o Senhor entregou ao profeta para o profeta entregar a Acasias, amém? Amém. Então, destaca aí, nós vamos louvar enquanto isso. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Graças te damos, Pai, te adoramos, te louvamos e prestamos culto a ti, que és o Deus vivo, Deus poderoso, o único para todos sempre em nosso meio. Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E abençoamos cada vida que aqui está, agradecemos pela vida de cada um e pedimos, Pai, guarda, protege, livra de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus Cristo todo mal contra a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Essa história de hoje, né, que fala ali sobre o julgamento do Senhor, né, contra Acasias, fala sobre um decreto de Deus, né, que o profeta Elias entregou para este rei, mais um rei, né, que governou Israel, que se entregava à idolatria. Vamos ler a mensagem, então,
Segunda Reis, capítulo 1, do 1 ao 18 é o que eu vou ler aqui, presta atenção. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhes, assim te diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, caiu de joelho diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os 50 soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor. No 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reino de Acasias e suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Amados, então essa é mais uma história de um rei de Israel que morre, né? Decreto de Deus sobre a vida dele por causa dos altares idólatros, por causa da idolatria. Nós sabemos que Israel fazia parte do povo de Deus e Deus havia falado que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus vivo. E aqui nós vemos Acasias. Acasias era filho de Acabe com Jezabel. E Acasias, ele seguiu o caminho do pai e da mãe, né? Adorando falsos deuses. E ele caiu, o texto diz que Acasias, ele caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou ferido. Então, ele decidiu mandar os seus mensageiros consultar Baal-Zebubi,
né? Um Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. E nessa mensagem, o anjo do Senhor entrega para Elias: vá e diga aos mensageiros, entregue a mensagem que o Senhor te dá. E a mensagem é questionando esse rei. A mensagem é a seguinte: acaso não há Deus em Israel? Porque vocês vão consultar Baal-zebub? E ele entrega a mensagem dizendo que aquele rei não se levantaria mais daquela cama e que certamente ele morreria. E Elias vai embora. Este rei, veja que ele recebe a mensagem e não reage diante desta mensagem. Ele envia soldados, e vejam que pelo menos 100 pessoas ou mais morrem por causa da falta de sabedoria, da falta, né, de arrependimento desse rei. Esse rei, ao invés de meditar naquela mensagem e aceitar a mensagem do Senhor, se arrepender, confessar o seu pecado da idolatria, ele não faz isso. Ele envia os seus soldados para que busquem o profeta, né? E ele não demonstra nenhum momento arrependimento, nem humildade, pelo contrário, ele demonstra ser orgulhoso e teimoso com a atitude dele, né? Porque a mensagem dos oficiais e dos soldados né? Eles vão, em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias, e o oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Então o rei não estava fazendo um pedido, não foi nem um pouco humilde, ele ordenou que aquele homem de Deus desça. E olha a intimidação, né? Querendo intimidar o profeta, e o profeta disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, né? O profeta tinha uma mensagem de Deus e a mensagem já tinha sido entregue, né? Bastava que ele se arrependesse, confessasse os seus pecados e pedisse a misericórdia de Deus, né? Para que ele permanecesse vivendo, mas ele não fez isso. E como se não bastasse, o profeta declara uma palavra, diz uma palavra: que desça fogo do céu se eu sou homem de Deus. E o fogo desceu. Mais sinal do que isso, que ele era um homem de Deus, impossível, né? Além da mensagem. Então, amados, ele quis manter a vida dele consultando falsos deuses e acabou perdendo a vida dele, porque não se curvou diante de Deus, porque não se arrependeu, né? Diante dessa mensagem que o profeta entregou para ele. Ou seja, estava com o coração endurecido, não tinha temor, não teve arrependimento, não teve humildade, né? Coração duro, orgulhoso. Então, amados, esse sinal que o profeta deu já era mais que um sinal de que ele era realmente um enviado de Deus. Mas ele não quis se curvar. Esse último soldado que foi lá, esse último oficial foi pedindo, né, para que o profeta não descesse fogo do céu. Ele foi humilde, né? Pediu para manter a vida dele e dos outros 50 soldados. E aí o anjo do Senhor disse: vai lá e fala com ele. E mesmo diante do profeta, o profeta entregando a mensagem, não houve nenhuma mensagem, não houve nenhum pedido, não houve choro, não houve clamor. E o decreto de Deus se cumpriu na vida de mais um rei que não se curvou diante de Deus, que preferiu os altares idólatras, preferiu a adoração, o culto a falsos deuses. E nós vemos que ele andou pelos mesmos caminhos, né, da sua mãe e de seu pai, que eram idólatras, que levaram o povo de Israel a pecar contra Deus e provocou a ira de Deus, né? Acabe e Jezabel morreram também por decretos de Deus, porque também não se curvavam ao Deus vivo. E Deus, ele permanece, essa mensagem para nós hoje, para nós termos temor, temermos ao nosso Deus. Deus, ele não mudou nada, ele continua o mesmo, né? E fica o questionamento, fica a pergunta de Deus: acaso não há Deus? Acaso não há Deus em Israel? Acaso não há Deus no Brasil? Não há Deus das nações?
Sim, meus amados, há um Deus vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que tem o controle de tudo que acontece nessa vida, um Deus que sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração, um Deus que quer que nós nos humilhemos e nos curvemos a Ele. Esse é o Deus que tira a vida, o Deus que dá a vida, e não existe outro Deus maior e nem vivo. Ele é o único Deus vivo e poderoso, é o nosso Deus. Amém, amados? Que nós possamos ter temor. Eu tive temor de ler, de meditar nessa palavra, e eu paralisei aqui nesta passagem, não consegui ir adiante, porque essa passagem me colocou temor. Que nós possamos, ao receber a palavra de Deus, ao receber a mensagem de um profeta, e meditarmos nela, e nos colocarmos na mensagem e verificarmos se tem coisas para mudar e mudarmos, né? Então, receber a mensagem do profeta ou a mensagem da Bíblia, porque a palavra está sendo pregada. O profeta Elias, ele pregou a palavra de Deus, ele confrontou os reis, muito perseguido, muito afrontado, né? Mas era um homem de Deus, um homem que mesmo assim entregava a palavra. Então, receber a mensagem, meditar na palavra, se arrepender, confessar, pedir a misericórdia de Deus, faz com que os decretos mudem na nossa vida. Amém? Então, ele morreu porque ele quis manter a sua vida, mas manter a sua vida consultando falsos deuses, e acabou morrendo. Então, segunda coisa, não endurecer o coração para a palavra do Senhor. Arrepender-se, mudar de vida, é o que Deus quer de nós, mudarmos a nosso estilo de vida, né? Tendo Deus, nosso Deus, em primeiro lugar, e não colocando mais nada no lugar de Deus. Amém? Terceira coisa, esse rei, para manter a vida, ele acabou perdendo, né? Como eu já havia falado anteriormente, porque ele acabou seguindo o caminho dos pais. Ele teve exemplos, né? Acabe e Jezabel eram idólatras, adoravam falsos deuses. Então ele foi para o mesmo caminho. Que nós não venhamos a nos perder, seguir exemplos que não são exemplos de servir a Deus, de temor a Deus, temer a Deus e não fazer o que ele reprova, não colocar o povo de Deus em mau caminhos, né? Esses líderes, Israel, ano após ano, teve líderes que colocavam o povo nos maus caminhos, que fazia o povo pecar, adorar falsos deuses. Então, Deus quer mudança, né? Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor, que nós possamos ser líderes, né? Liderar o povo, pregar a palavra do Senhor e entregar aquilo que Deus quer, aquilo que está na palavra de Deus. Amém, amados? Então, caminhar pelos caminhos do Senhor, caminhar pela palavra. Se nós recebemos uma mensagem, porque a mensagem às vezes assusta, mas ela vem para confrontar, para que nós não venhamos a viver no engano, a viver perdidos e viver pautados na verdade, que é a palavra de Deus. Porque Deus não trabalha com a mentira, quem trabalha com a mentira é um inimigo das nossas almas. Amém? Então que nós possamos meditar hoje nesta palavra, uma palavra bem forte, mas que nos traz vida. Amém? Porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Na verdade, aquele homem, ele já estava morto, porque a falta de visão, a cegueira espiritual tinha tirado totalmente o entendimento dele. Tanto que ele chamou o profeta repetiu a mensagem e ele não fez sinal nenhum de arrependimento, nem confessou, nem pediu misericórdia de Deus, né? Então, quando não há arrependimento, quando a pessoa não muda o caminho, Deus faz a palavra dele se cumprir. Amém? Que nós não sejamos assim, que nós sejamos maleáveis ao tratar de Deus, ao conserto, ao arrependimento, à confissão. Amém? É melhor nós estarmos vivos do que mortos, né? Mas na verdade esse homem já estava morto em vida. O decreto de Deus só acabou aí, pondo fim. E o reinado dele durou 2 anos.
né? 2 anos de reinado. Não durou muito o reinado dele. E ele não deixou descendentes. Ele não tinha filhos, não tinha esposa. Quem assumiu foi o próximo rei, que, se não me engano, era parente dele. E acabou assim a história desse rei, né? Poderia ter vivido mais se tivesse confessado, se arrependido, pedido a misericórdia de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Declaramos que o Senhor é o único Deus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que tem o controle dos céus e da terra, Deus que sabe o que está no nosso coração, na nossa mente, sonda os pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Se levamos alguém, Senhor, a andar em rebelião contra a Tua lei, contra os Teus decretos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter em nosso coração temor. Temor para não fazer o que é errado, temor para não sair dos teus caminhos, não desrespeitar a tua palavra, Senhor. Coloca, Pai, na nossa mente, no nosso coração, a tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Ó Deus, todo o coração que está enrijecido, endurecido, coração, Senhor, que está em rebelião contra ti, Pai, que ele possa achar o caminho, Senhor, é o que nós te pedimos hoje nesta tarde, Pai, que o nosso coração esteja aberto, disponível para ouvir a tua palavra, para ouvir a mensagem que é pregada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possa haver arrependimento, confissão, pedido, Senhor, da misericórdia de Deus. Que o Senhor venha abençoar cada vida que aqui está, Pai. Que nós possamos andar em fé e obediência, Pai. Ouvindo, entendendo e recebendo mais da Tua palavra, que é a palavra de vida, em nome de Jesus. Tira toda a incredulidade, toda a falta de fé, tudo aquilo que não vem de Deus, todo o engano, toda a falta de visão, Senhor, falta de entendimento. Derrama, Senhor, sobre o Teu povo sabedoria, Pai, para tomarmos decisões, para não andarmos por caminhos errados, não nos guiarmos por pessoas que querem nos levar para a idolatria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo mal, todo laço, toda a maldade, em nome de Jesus, caia por terra. Amém, e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, medita nessa palavra, né? Que nós possamos ter temor, né? Não deixar aí o orgulho, o dinheiro, o poder entrar na nossa mente, né? Porque tudo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Que nós possamos ter Deus no nosso coração, nossa mente, colocar Ele em primeiro lugar, porque Ele é vivo. Amém? Amém. Então fica na paz, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.